Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula sobre a redação exigida no Enem, ok? É importante entender qual é o tipo de texto exigido na prova do Enem, tá certo? Nós sabemos aí que a redação exigida no Enem é uma dissertação argumentativa, tá? Então, a dissertação em si diz respeito à exposição de ideias. Então, dissertar é falar sobre algo, é falar sobre determinado tema. No nosso caso, escrever sobre determinado tema, tá? E a argumentação está relacionada à defesa de ideias, à defesa de um ponto de vista, de um posicionamento sobre o tema, tá? Então, quando nós corrigimos as provas do Enem, nós vemos que é muito comum muitos candidatos escreverem sobre o tema, mas não defenderem o seu posicionamento em relação a ele, tá certo? De forma consistente, de forma coerente, tá? Então, esse é um cuidado, porque falar sobre algo é uma coisa. Agora, defender uma ideia, um posicionamento sobre algo é outra coisa. E é aí que entra a dissertação argumentativa, tá? Exposição de ideias por meio de argumentos. A estrutura do texto dissertativo argumentativo segue esta sequência: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, nós devemos apresentar a nossa tese, que é o nosso posicionamento, que é o nosso ponto de vista, ou seja, é aquilo que nós pensamos sobre determinado tema, tá? No desenvolvimento, no desenvolvimento nós fazemos então a argumentação, ou seja, nós vamos defender esse nosso posicionamento apresentado na introdução, tá? Então, o que é que eu penso sobre determinado tema e por que aquilo que eu penso é importante? Eu tenho que defender essa ideia, tá? E por fim, na conclusão, nós apresentamos a síntese, ou seja, nós fazemos todo o apanhado do que foi falado na introdução e no desenvolvimento, e aí nós reforçamos isso na conclusão, ou seja, nós apresentamos o resultado de toda a nossa apresentação, de todas as ideias que nós apresentamos no decorrer do texto, tá? Atentem-se ao fato de que embora essa estrutura esteja dividida em 3 partes, isso não significa que o texto tenha que ter 3 parágrafos, ok? Geralmente, nós fazemos de 4 a 5 parágrafos. No Enem, é bem tranquilo a produção de texto em 4 parágrafos, galera, tá? É muito mais tranquila e muito mais, é uma forma mais segura, tá? De escrevermos. Eu vou ler o texto e eu gostaria que vocês analisassem comigo a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Veja que é um texto escrito em 4 parágrafos, ok? Nós temos 4 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, nós vamos identificar qual é a tese, qual é o posicionamento em relação ao tema, tá? Vemos então que nós temos então 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, ok? Então, olha só, o tema aqui desta prova, desta edição do Enem, se relaciona à questão do acesso ao cinema, né? Dos desafios, dos problemas que muitas pessoas encontram ao frequentar o cinema, tá certo? Então vamos lá, ó. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequenta um tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado e convém analisar as causas e impactos negativos dessa situação na sociedade. Então, vejam bem, qual é o posicionamento do candidato em relação ao acesso ao cinema? É uma questão não discutida amplamente, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. E aí o candidato vem neste próximo período aqui e nos justifica o seu posicionamento, né? Ele fala, por exemplo, ou ela, sobre o número de pessoas que não frequenta este ambiente, tá? E aí ele reforça o seu posicionamento, dizendo que o acesso ao cinema não é democratizado. Então ele se propõe a fazer o quê? Analisar as causas e os impactos negativos dessa situação na sociedade. Observem que ele
na introdução, aponta um caminho de discussão. Então, ele vem e se posiciona sobre o tema. Olha, é um problema expressivo no Brasil a questão do acesso ao cinema, porque não é democratizado. E aí ele se propõe a discutir o quê? Por quê que não é democratizado? E quais são os resultados, os impactos, as consequências dessa falta de democratização na sociedade? Tá? Então, olha só o que ele faz no segundo parágrafo. Em primeiro lugar, é preciso compreender as causas dessa problemática. Olha, ele se propõe a discutir aqui neste parágrafo o primeiro ponto de análise que ele apresentou na introdução, que são as causas. E aí ele desenvolve, ó. Em um mundo marcado pelo capitalismo, é comum que cada vez mais seja fortalecido o sistema de mercantilização do lazer, ou seja, este passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. Nesse sentido, nota-se que muitas vezes parcelas da população com condições financeiras mais baixas acabam não conseguindo ter acesso às atividades de lazer, como cinema, devido aos preços geralmente inacessíveis. Além disso, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso da população ao cinema é a localização no interior dos shoppings, os quais normalmente estão situados nos centros das grandes cidades, o que acaba dificultando o acesso de moradores de bairros mais afastados. Dessa forma, o cinema no Brasil torna-se um ambiente elitizado. Então, veja bem, ele disse que na verdade, ele se propõe a analisar as causas, né? O substantivo é utilizado no plural e ele apresenta dois motivos, duas causas aí problemáticas, né? Que colaboram para essa não democratização do cinema. E quais são essas causas? São justamente a questão financeira, né? Ou seja, nós temos aí algumas atividades de lazer, sobretudo aquelas relacionadas à cultura, como cinema, né? No caso, que é o assunto principal, mas teatro também, shows e etc., que tem preços inacessíveis para muitas pessoas. Outra causa apresentada é a questão da localização, né? Geralmente os cinemas estão dentro dos shoppings. E onde são esses shoppings? Eles não estão na periferia, eles estão nas regiões mais centrais da cidade. Então para muitas pessoas fica difícil essa locomoção, tá? Tanto pela questão geográfica quanto pela questão financeira também, tá? Em segundo lugar, é importante salientar os impactos negativos desse quadro na sociedade. Veja bem que ele introduz o terceiro parágrafo apresentando justamente o que ele tinha falado lá na introdução, né? Aqui ele apresenta os impactos negativos e aqui nesse terceiro parágrafo ele vai então desenvolver essa ideia. Tendo em vista que a parcela mais pobre da população geralmente não consegue arcar com os custos de frequentar o cinema e sabendo que o acesso ao lazer é um direito garantido pela Constituição Federal, percebe-se a ocorrência da cidadania de papel, termo cunhado pelo escritor paulista Gilberto de Menstein, que diz respeito à existência de direitos na teoria, Constituição, os quais não ocorrem de fato na prática. Sob essa perspectiva, nota-se que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social das camadas menos favorecidas e impede que elas possam usufruir de seus direitos. Então, veja, se aqui eu tenho duas causas, que são a questão financeira, os preços do cinema, né, não serem acessíveis, e a questão da localização também, que não contribui, né, para que pessoas de bairros mais afastados frequentem os cinemas, eu tenho aqui as consequências disso, que é o quê? Uma forma de exclusão sociais das pessoas que têm esses problemas, né? Que moram longe dos centros, dos shoppings e que também não possuem dinheiro, não possuem poder aí financeiro para poder comprar os tickets, ok? Finalizando, portanto, é mister que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Cultura, construa cinemas públicos por meio da utilização de verbas governamentais, a fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço, fazendo com que, assim, o acesso ao cinema seja democratizado e essa parcela da sociedade deixe de usufruir apenas de uma cidadania de papel. Então, vejam que no Enem, galera, a conclusão, embora eu tenha apresentado lá essa estrutura, que ela é a síntese, ela é o resultado de toda a apresentação, no Enem, este resultado, esta síntese, ela é
de forma obrigatória, ela é obrigatoriamente o que? Uma proposta de intervenção. Então, nós estamos falando aqui de um problema social, que é a falta da democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, se isso é um problema, o que se exige do candidato ao final da redação? Na verdade, é interessante nós pensarmos nessa sequência, né? Introdução, você introduz o seu posicionamento, a sua tese. No desenvolvimento, você defende o seu posicionamento por meio de argumentos e na conclusão você faz uma proposta. É legal seguir essa sequência para não se perder, tá? E aí aqui nós vemos então uma proposta que está diretamente relacionada aos problemas apontados aqui no texto, né? Então seria interessante o que? A construção de cinemas públicos por meio do Ministério da Infraestrutura, tá? Para quê? Para que as pessoas não precisem pagar por este serviço, tudo bem? Não precisem pagar os tickets, né? Os ingressos aí tão caros. Bom, feita então a análise do tipo de texto que cai no Enem, é importante agora a gente pensar sobre as famosas competências, tá? Quais são as competências avaliadas na prova de redação? Primeira competência, competência número 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gente, eu só quero lembrar que o próximo vídeo é o vídeo sobre as competências, daí eu explico detalhadamente, dou exemplos a respeito dessas competências. Agora, nesse vídeo, eu só vou passar, tá? Apresentar quais são as competências. Então, a competência 1, ela está relacionada à modalidade escrita formal da língua portuguesa, ok? Nós não escrevemos da mesma forma que falamos, não podemos usar gírias, não podemos fazer certas contrações, não podemos utilizar expressões que são aceitas no campo da fala, mas na escrita não, ok? Então, é importante pensar sobre isso. A competência 2, ela vai abarcar 3 pontos importantes. Vejam aqui que estão grifados, né, ó, proposta, conceitos e texto dissertativo. Então, veja bem, a competência 2 vai avaliar o seguinte: o candidato conseguiu entender a proposta de redação? Ele cumpriu exatamente aquilo que foi proposto? Quais são os conhecimentos deste candidato em relação às várias áreas de conhecimento? Ou seja, quais as informações, os fatos, as ideias, as autoridades no tema que o candidato conhece e que aplicou no texto, tá? E também a competência 2 vai avaliar também a questão do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, não pode ser narração, não pode ser simplesmente dissertação, exposição, tem que ser uma dissertação argumentativa, ok? A competência número 3, ela vai avaliar se o candidato conseguiu selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Então, veja bem, quais são as informações, quais são os fatos, quais são as opiniões e quais argumentos que o candidato utiliza para defender o seu ponto de vista, tá certo? A competência número 4, então, diz respeito, ela está relacionada à competência 1, tá? Também. Por quê? Na verdade, todas as competências conversam entre si. A competência 4 vai avaliar se o candidato se ele domina mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, assim, se vocês perceberem lá no slide que nós vimos sobre do exemplo da redação, nós vimos aqui que o candidato utilizou, olha só, ó, em primeiro lugar, em segundo lugar, né? O que significa isso? Significa uma sequência, que é justamente a sequência que ele apresentou aqui na introdução. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre as causas e em segundo lugar, ele vai falar sobre os impactos. Então, vejam que a relação desses 2 parágrafos aqui em relação ao texto todo é uma relação de sequência. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer isso e em segundo lugar, eu vou falar sobre isso, tá? Então, é extremamente importante esse domínio, tá? Desses mecanismos linguísticos que são esses elementos que nós utilizamos
para mostrar ao leitor do nosso texto que nós estamos obedecendo uma organização lógica dentro do texto, tá? A competência número 5, então, finalmente, vem falar sobre a proposta de intervenção, tá? Então, a proposta de resolução do problema, tá certo? Então, o que o candidato elaborou como proposta para resolver o problema apontado no tema, certo? E o respeito aos direitos humanos, pessoal, é citado, inclusive, nas instruções da redação, tá? Vocês vão ver na aula e no vídeo a respeito da análise do tema, interpretação dos textos motivadores, as instruções para se fazer a redação. Então, faz parte das instruções o respeito aos direitos humanos, ok? Nós vamos falar sobre os direitos humanos aí no próximo vídeo sobre as competências, ok? É isso, recadinho básico aí. Se vocês gostaram da aula, por favor, compartilhem e sigam-me nas redes sociais. Muito obrigada, bye bye.